Então quero chamar a atenção dos irmãos para o nosso privilégio. Infelizmente, como nós vivemos hoje no final da era da igreja, depois de tantas coisas que ocorreram no eixo histórico da igreja, em relação à própria igreja, dos seus desvios, as suas apostasias, e sobretudo agora, talvez nesse último século, ou talvez o século XX todo, entrando para o século XXI, em que a igreja evangélica, que se apresentou e apareceu no cenário da história como sendo o último mover de Deus, porque se entende que houve um mover de Deus na história da igreja primitiva. O Senhor teria se movido na história por ocasião do movimento protestante, que deu origem às igrejas reformadas, e depois que Deus teria se revelado e se manifestado por volta do século XVII, século XVIII, com os grandes reavivamentos em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos, e então, chegando a nós aqui ao Brasil, o movimento de igreja evangélica pentecostal, com a proposta de que vivemos um grande reavivamento e um grande derramamento do Espírito Santo. Bem, mas olhando para tudo isso, nós todos aqui somos testemunhas. Você talvez seja uma testemunha de como que muitos cristãos, não poucos cristãos, acabaram se frustrando com a promessa de que agora estaríamos vivendo a plenitude da verdade. Imagine só, 2000 anos de história. Se nós estamos vivendo o final da história da igreja, teoricamente falando, nós estaríamos vivendo a plenitude da verdade revelada e, sobretudo, da verdade experimentada pelos cristãos, de modo que o cristianismo, torno a falar, teoricamente falando, deveria então ser uma grande bênção para o mundo. Só que o que nós vimos foi que a cada reavivamento, esse reavivamento ele se esgotou em apostasia. Basta você olhar para os movimentos de reforma e de restauração que foram ocorrendo na história. Eles começaram bem. Aqui em Brasília mesmo, na década de 80, aproximadamente, eu não sei precisar exatamente o ano, mas surgiram igrejas evangélicas com uma boa proposta de revelação da Escritura, da palavra de Deus sobretudo, com um modelo de igreja estável e sadio, para que pudessem formar verdadeiras comunidades. Mas em todos esses movimentos, inclusive este, que eu estou citando da década de 80, eles se esgotaram num grande fracasso, num grande abandono à verdade como um todo. Talvez alguém diria, pastor, mas o movimento de protestante, que resultou no movimento de reforma, ele não acabou em apostasia. E eu diria que um dos grandes erros deste movimento, talvez seja um dos que ainda levam a sério as Escrituras, mas eles cometeram alguns erros, entre eles foi o erro de tomar as Escrituras como sendo o seu ponto de partida, como sendo o meio e como sendo o seu ponto de chegada.